a palavra o vereador Sandro Rebeca. Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, nobres vereadores. Boa noite, público presente, sejam todos bem-vindos, pessoal da internet. Então, quero começar a minha fala dizendo da última semana, né? Participei ali do lançamento do Inova Vinhedo e a gente tem uma grande oportunidade de os comerciantes, não é? Os que trabalham com os institutos de beleza, questão do vestuário, construção civil, essa parceria do Sebrae. O Sebrae é um órgão tão conceituado, não é? Então, só reforçando o convite, amanhã, na Praça da Capela, da Aurora Sudário, ali, próximo da Praça da Bíblia, e na quarta-feira, novamente, aqui na Praça Santana. Apesar da dificuldade logística, né, que estamos vivendo, é uma oportunidade para que aqueles que querem buscar uma alternativa, não é, fazer algo diferente. Também no sábado, estive presente na reunião da Associação de Moradores ali do Altos do Morumbi, e eles continuam com uma grande preocupação referente à insegurança do bairro, não é? Então, saíram algumas questões práticas, estiveram presentes o Coronel Guide, que é o presidente de Conseg, o representante da Polícia Militar, da Guarda Municipal, e ficou muito claro que a população ali daquele bairro, eles estão organizados, não é? Então, existem duas demandas que são mais urgentes. Uma é que eles vão encaminhar um ofício para a Prefeitura e um ofício para esta casa, solicitando o apoio dos vereadores para a gente visualizar a possibilidade do fechamento do bosque, não é? Com muito pesar, foi a decisão ali quase que unânime, porque quando nasceu a ideia do bosque era para que as famílias pudessem frequentar, mas infelizmente hoje a criminalidade ali é muito alta, não é? Então, de uma maneira provisória, até que futuramente a gente consiga uma parceria, talvez com as escolas ou alguma ONG, ou até uma sugestão que foi dada ali com os escoteiros, não é? Daqui um futuro próximo, quem sabe a gente possa retomar. Então a ideia agora é que seja feita uma análise, né? Um teste. Infelizmente a juventude ali precisa de ajuda. E é o tema que eu quero desenvolver hoje. Não é? Quero trazer para a gente refletir aqui em Vinhedo uma pesquisa do Banco Mundial. Não um alerta, na verdade, não é? Então, o Banco Mundial diz o seguinte: metade dos jovens brasileiros tem um futuro ameaçado por uma simples questão. 1 em cada 2 jovens corre o risco de ficar fora do circuito dos bons empregos no país. O que significa isso? Os jovens com idade entre 19 e 25 anos correm um sério risco de ficar sem o emprego e, com isso, mais vulnerável à pobreza. Sabemos a consequência, não é? O relatório do Banco Mundial, chamado Competências e Empregos, uma agenda para a juventude. Ele traz alguns dados que é para a gente refletir, inclusive aqui na nossa cidade, não é? Como que Vinhedo cuida dos jovens da cidade? 52% da população brasileira jovem, ou seja, cerca de 25 milhões de pessoas, estão desengajados da produtividade. Eles são chamados dos jovens nem trabalham e nem estudam. Isso é muito preocupante. Nessa conta, esses 11 milhões que são os nenéns, ainda tem uma outra quantidade de 2 milhões de jovens que estudam, mas têm um atraso na formação. E 8,8 milhões estão na informalidade, só trabalham e não estudam. A consequência para a produtividade ela é muito rápida. Ou seja, a gente não vai ter produtividade. O crescimento etário, né, da faixa etária que se aposenta no Brasil mais rapidamente, nós vamos ter um problema muito grave do próprio país. Consequência, uma população que vai ser vulnerável, vai ter mais dificuldade de achar emprego e corre o maior risco de cair na pobreza. Além da ameaça do futuro desses jovens, essa situação leva a outra consequência séria, coloca em risco o crescimento da economia brasileira. Se a gente trazer aqui para Vinhedo, a urgência ela fica escancarada. Por quê? O próprio Banco Mundial ele dá algumas sugestões, por exemplo, o projeto Emprego e Crescimento, a Agenda da Produtividade. Projetos simples, como, por exemplo, uma orientação para os jovens na escola, para as meninas, né? As meninas e os meninos, diminuir, por exemplo, a gravidez ali da adolescência, conscientizar esses jovens da capacidade que ele pode ter se ele tiver o estudo completo. Não é? Então, o que eu enxergo na nossa cidade? Fui pesquisar e eu vejo algumas ações pontuais, não é? A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, não é? Então, no meu modo de entender, a gente precisa ter um projeto completo, uma política municipal para cuidar do jovem. O incentivo ao trabalho, o incentivo à diversão e principalmente o incentivo ao estudo.
Não vejo, posso estar enganado, vou até, aqui o Edson sempre nos representando, né, Edson? Nossa ponte, é muito clara essa necessidade da cidade pensar no jovem. Eu dou aula para adolescente e jovem, e é um mito essa conversa de que o jovem não quer saber de nada. Não é verdade, o jovem, ele precisa de apoio, ele precisa de orientação. E a orientação é muito clara quando se fala de estudo. Ou você facilita esse estudo, ou o jovem vai sair e vai buscar um emprego. Não vou nem entrar no mérito, que a gente sabe a concorrência desleal que, de repente, a criminalidade pode oferecer para esses jovens, não é? Então, uma sugestão é que rapidamente a gente retome uma política clara para que os jovens da nossa cidade não fiquem abandonados. A consequência, eu quero falar um pouquinho também, para a gente entender a situação que a gente vive no país e a gente ter clareza que Brasília não é tão longe como a gente imagina, não é? Então, quero começar aqui esse segundo assunto, que é para falar da questão dos caminhoneiros, para a gente fazer uma análise. Primeiro, entender o preço na bomba de combustível. Não é? Só para a gente ter uma ideia, para cada litro de combustível, a gente pode dividir os custos em 55% e 45% de impostos. É muita coisa. 29% é ICMS, é imposto estadual, 16% é imposto federal, não é? Que é agora as pessoas se envolveram aí, né? A CID, o PIS, o PASEP, COFINS. E a gente tem ainda 12%, que é o próprio etanol, que é colocado na gasolina. Distribuição e revenda é 9%. Por que é importante a gente ter essa visão? Porque se a gente pensar claramente, é um absurdo a política de preço que a Petrobras ela tomou como fronteira, tomou como partido, vamos chamar assim, de julho do ano passado para cá. De julho de 2017 para cá, essa política de acompanhar a variação do dólar, primeiro que ela teria sentido se ela fosse repassada conforme a gente enxerga. O que eu fui pesquisar? Nesse período de julho de 2017 até sexta-feira passada, a Petrobras ela ajustou na bomba, na refinaria, 116 vezes foram alteração. 116 vezes teve variação no preço da refinaria. 61 vezes aumentou o preço, 55 abaixou. Resumo, nesse tempo, a gasolina aumentou 29,54% e o diesel 25,42%. Para não estender muito a conversa, o que a gente poderia imaginar se a política de preço, no meu modo de entender, errada, equivocada, que se a gente pesquisar um pouquinho, é claro quem é o beneficiado com esse tipo de política de preço, que aumenta conforme o dólar aumenta, mas não diminui o preço, não chega para o consumidor final na bomba. Não é? Esse tipo de situação, ele está muito claro, porque o dólar nesse período, ele teve um acúmulo somente de 11,4% positivo. Então, se essa política de fato funcionasse, era para a gente ter uma variação de julho de 2017 até hoje de somente 11,4%. E a gente não enxergou isso. Segundo ponto na minha reflexão aqui, para a gente tentar chegar num ponto comum e entender o que Vinhedo pode participar nessa situação. Quero falar o segundo ponto, que é a questão da fragilidade e da falta de planejamento. E aqui, sem exceção nenhuma, sem nenhum tipo de política partidária, mas uma incompetência. Nas minhas andanças pelos colégios técnicos e faculdades aí dando aula, eu já dei aula de logística também. Então, o básico do sistema modal, quando a gente vai estudar o modo pelo qual o transporte vai ser planejado, é o básico que o país, todo mundo sabe, você não precisa ser um doutor em logística. Quer os dados para a gente pensar? Olha a fragilidade que a gente vive nesses tempos. A matriz logística do país, não é? A gente se divide em 5 tipos de transporte, que são os famosos modais, não é? 60% das nossas cargas é utilizada no transporte rodoviário. 20% do ferroviário, 14% do aquaviário, 5% somente do dutoviário, que foi o que garantiu, aí abre um parênteses, né, para que Guarulhos e o aeroporto Santos Dumont funcionassem, é porque o abastecimento ali é por dutoviário. Manutenção é muito baixa e a gente não utiliza. Final da história, 0,5% aeroviário. Aí vem a primeira pergunta que a gente não consegue responder, né? População sofrendo sem combustível
e daqui a pouco eu falo a minha opinião muito clara sobre essa situação, e aí ninguém consegue entender por que levar das refinarias até os aeroportos o combustível. Deve levar também para os aeroportos, não é? Mas a gente fica sem entender. Se ele representa só 0,5%, alguém poderia fazer essa pergunta. Ah, mas talvez o custo do aeroviário seja muito caro. E é caro. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente usa, para comparação aos modais logísticos, a gente usa uma terminologia que é assim, para cada tonelada que é transportada por quilômetro, não é? Então vamos usar um fator comum aí. Para vocês terem uma ideia, cada vez que se transporta por avião, a tonelada por quilômetro custa $911. Caro. Por que caro? Porque a gente compara. O rodoviário, para a gente usar o termo atual aqui, ó, peguei hoje, média $123 por tonelada quilômetro de transporte. Então aí é óbvio, né? Você não vai levar de avião. E por que você levou o combustível lá para o aeroporto? E aí vem o que, infelizmente, no meu modo de entender, uma ignorância ao pé da letra, a falta de planejamento. Na minha inocência, eu vou aqui até achar que é ignorância técnica. A gente sabe que tem uma influência muito grande aí, não é? De quem usa os transportes rodoviários. Mas para a gente dormir com esse barulho, se a gente conseguisse utilizar o transporte logístico ferroviário no país, ele cai de $120 por tonelada para exatamente $20 por tonelada. O transporte rodoviário custa 6 vezes mais do que o transporte ferroviário. E aí aqui em São Paulo a gente tem uma malha ferroviária que ela poderia ser melhor aproveitada. Tem uma série de dificuldades também, uma curiosidade. Quando a gente fala das bitolas do trem, do estado de São Paulo, ela não é compatível com o estado de Minas. Então, infelizmente, vem de longa data, não é? O que significa? Você vai transportar alguma coisa ali de Minas para o Porto de Santos, se vier por trem, quando chega ali na divisa de São Paulo, ele precisa mudar todo o maquinário. Olha que incompetência é a palavra certa, não é? Então o que eu quero trazer como reflexão, para a gente pensar junto, mais do que na hora, a reforma tributária, que no meu modo de entender é uma das maneiras que a gente poderia desabonar o cliente final, não é? Porque é muito justa, no meu modo de entender, toda e qualquer forma de reivindicação, que ela mantenha os plenos direitos, sem violência, não é, na conversa. Então os caminhoneiros fizeram uma situação, eu quero crer, né, eu acredito que até tem uma influência de algumas grandes empresas no início, mas como até foi falado nessa casa, saiu do controle, não é? Nós, né, povo brasileiro, a gente precisa repensar aquilo que a gente pode fazer de melhor, não é? Em todos os momentos são oportunidades para a gente repensar. E Vinhedo não pode ficar longe dessa situação, não é? Quando a gente tem uma invasão, é a palavra certa, não é? Uma invasão no sentido de quantas pessoas foram aos postos de gasolina porque temeram algum tipo de situação, a gente precisa repensar. Não é? Aquela imagem de que Vinhedo é uma cidade elitizada, não é verdade. Porque a elite aqui, quando a gente fala de questão financeira, ela cai por terra, se perde o controle. O que eu estou querendo dizer? É que a gente está nos mesmos problemas do nível nacional. Os impostos na cidade precisam, de uma maneira clara, serem repensados. Não é? E a prefeitura, né, eu vi que no final de semana teve algumas atuações, mas eu quero crer que precisa ser uma atuação mais concreta. Não esperar um momento de crise para tomar uma decisão. Por exemplo, o final da história, né, dos caminhoneiros, muito justa, no meu modo de entender a reivindicação, mas a gente que vai pagar a conta, está muito claro isso. Não é? Se o próprio ministro da Fazenda já declarou que ele vai ter que buscar esse valor que foi colocado ali, o 0,46 do diesel, foi colocado para a população, é a população que vai ter que pagar. E aí cabe a nós repensarmos o nosso modo de agir, não é? Sempre, de novo eu reforço, hein? De maneira coerente, de maneira justa, sem violência. Mas a gente não pode ficar nessa inanição achando que o problema é Brasília. Vinhedo tem muita coisa para melhorar também. Sou favorável daqueles que dizem, tem muita coisa boa, tem, sim, claro que tem. Mas cada vez que a gente tem uma oportunidade de fazer algo melhor, a gente tem que ir até o final. Então eu espero que nesses longos dias pré-feriado, não é que a situação se acalme, que nós possamos reivindicar nossos direitos, mas sem perder em nenhum momento a justiça e não chegar na violência também.
Então, por essa noite é só. Desejo a todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Vereador